Boa noite, amigos. Visual tá bacana, hein? Estou aqui de novo com a minha amiga, minha pastora. Olha esse visual. Praia, natureza, um céu lindo. E não é à toa que eu escolhi falar sobre essa paraxá nesse lugar, nessa natureza. Colocando em dia as parashiot, como disse para vocês, essa paraxá, para mim, é a paraxá mais importante, o relato mais importante de toda a Torá. Porque é especial, quando a gente olha a natureza, a gente vê a criação, a gente lembra do Criador, porém, nem sempre foi assim. A paraxá da semana leva as primeiras palavras de um verso, Lech Lecha, vá para ti, ou vá por ti. Eu sei, a iluminação não está boa, o cabelo não está bom, os poucos que restaram, mas tem que ser assim para falar dessa paraxá. Olha lá. Minha pastora luterana. Brincadeira. No passado, essa paraxá conta a história de Abraão. Abraão, o homem em que as três maiores religiões monoteístas tributam a ele a sua paternidade: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Todos eles consideram Abraham Avinu, Abraão, nosso pai, o pai da fé. Mas por quê? Qual a importância desse homem? Essa é a paraxá que nós vamos fazer o comentário agora. Todo mundo conhece a história da Torá, quando chega um dia em que Deus fala para Abraão, na época ainda, Abrão. E é importante saber disso porque Abrão não tem filhos e Abrão não herda as terras de Canaã. Fixe bem nisso. A Torá conta a história de que Deus chega para Abrão e fala: sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vá para um local que eu te mostrarei. Abraão então sai em peregrinação, mas a Torá não conta o que acontece antes disso. Abraão é contado como o pai da fé, mas o que ninguém conta é que Abraão, permita-me as escusas para dizer, Abraão é o maior de todos os ateus. Talvez ateu não, o maior dos agnósticos que existiu. Esse era Abraão. Conta-nos a antiga tradição judaica que o pai de Abraão, Terah, era um feitor de ídolos. Ele não somente era um idólatra, quanto ele fabricava e comercializava ídolos na terra de Ur dos babilônicos. Naquele tempo, existiam muitos deuses e alguns relatos bem interessantes sobre eles. Relatos esses que vão aparecer de uma certa semelhança na Torá. Os deuses daqueles tempos, os mesopotâmicos, acreditavam que os homens foram criados por Deus para trabalhar para os deuses. Então, para que, de acordo com o mito de Adapa, o homem é criado para que os deuses não precisavam mais plantar arroz nem cultivar nada, e os homens é que cultivariam e alimentariam os deuses, fariam roupas para os deuses. Essa é a essência do politeísmo. Os homens trabalham em prol da divindade, eles servem às suas divindades. Interessante já deixar para vocês que o termo adorar em hebraico é avodá, la avod, que significa literalmente trabalhar, servir. Pode ver que toda vez que aparece na Torá, o sentido de adorar a Deus aparece serviço, servireis ao Senhor teu Deus, la avod, trabalhar. Porém, vocês lembram quando eu comentei da paraxá Bereshit? Qual é a essência da diferença do monoteísmo ético para as outras latrias, para a idolatria ou até mesmo uma monolatria? Nas latrias da vida, os homens trabalham para os deuses, eles servem aos deuses, ele está preocupado no que aquilo que o seu Deus vai vestir, no que o seu Deus vai comer, no que ele pode fazer para o seu Deus. O monoteísmo da Bíblia é diferente. Existem pessoas que passaram uma vida enganada praticando monolatria. E o que é isso? Eles acham que Deus está preocupado de você ficar cantando a Deus.
de você ficar ali sentado em bancos e ouvindo a Deus. Isso não é o monoteísmo ético. No monoteísmo ético, nós não trabalhamos diretamente para Deus. Como não? Deus criou o homem para nós trabalharmos, é verdade, mas o nosso trabalho é o trabalho para o próximo e não para Deus. Eu sou espiritual quando eu realizo feitos na minha horizontal. Tanto que a Torá tem mandamentos que parecem mais carnais e banais do mundo. Leis de semeadura, lei de coleta, lei de alimentos, tudo isso para em prol do desenvolvimento da sociedade. Lembre, a meta do monoteísmo, e aqui eu tomo a expressão do judaísmo, não é transformar o mundo no mundo mais judaico, mas no mundo mais humano. Isso é a essência do monoteísmo ético. Nós temos sim que trabalhar, porém, Deus não quer que eu fique de joelhos o dia todo em delongas e longas orações. Não. Deus espera que eu saia do meu joelho e vá para a ação. Tem aquele negócio, oração. Você ora, mas também tem a ação. Não adianta eu agir com hipocrisia. Ó Deus, não deixe que falte alimento na casa da viúva. Não, essa é uma oração errada. Deus, não deixe que falte alimento na minha casa para que eu leve alimento na casa da viúva. É assim que vai chegar o alimento lá. Se eu não levar o alimento na casa da viúva, não espere que Deus vai levar, porque não é assim. O controle do mundo está em nossas mãos. Essa é a diferença do monoteísmo para as monolatrias. E tem gente que vive monolatria. A pessoa está preocupada se eu vou cantar esse hino da melhor forma possível porque é para Deus. Ok. E se você fosse cantar esse mesmo hino para os ouvidos dos idosos no asilo? Quem será que teria melhor proveito nisso? Deus não precisa de nada, Deus é autossuficiente. Nós, humanos, precisamos. Somos nós que temos que fazer. Não existe nada que eu possa fazer para Deus. Existe aquilo que eu possa fazer para o meu próximo. Posto essas coisas, os mesopotâmicos estavam preocupados nos serviços de suas divindades, naquilo que não faltava para eles. E Abraão, quando começa, talvez na sua adolescência, inicial de infância, era um idólatra, e tudo indica que era mesmo. De repente esse homem começa a questionar. Mostram para ele e falam: Abraão, não existe Deus maior que o sol. Agora vem o elemento que eu trouxe a vocês, a natureza. Abraão começa a olhar o sol e fala: mas espera aí, o sol levanta daqui e se põe lá, levanta daqui, se põe lá, levanta daqui, se põe lá, todo dia. E aqui vem aonde eu falei para vocês de Abraão como um ateu, na verdade um agnóstico, seria mais preciso. Abraão começa a questionar diferente. Pera lá, se o sol é Deus, desafio ele a mudar o seu percurso. Ele sai do poente e vai para o levante. O sol não fez. Mostraram para Abraão que a lua era deusa e as estrelas eram deuses, porque os mesopotâmicos acreditavam que as estrelas eram agentes divinos. As estrelas escreviam o destino das pessoas. Então quando você lê Maktub, está escrito nas estrelas, você sabe de onde vem essa idolatria. Ela é mais antiga do que você pode imaginar. Acreditavam-se que as estrelas eram os mensageiros dos deuses. E Abraão começa a questionar isso tudo, essas lenga-lenga, essas balelas. E o pai de Abraão, preocupado com os negócios da família, começa a envolver Abraão nisso. Diz os antigos Midrashim que um dia Terah saiu de viagem e disse para Abraão: vou deixar o negócio da família em suas mãos, você deve oferecer alimento para os deuses e venda ele para as pessoas. E Abraão, lá no comércio, de repente chega uma pessoa e fala assim: eu quero comprar a imagem de Marduk. Marduk era um deus dos mesopotâmicos. E pergunta para ele, Abraão pergunta: por que você quer comprar a imagem de Marduk? Porque é o deus mais forte. Tem até um mito mesopotâmico, Emuna Elisha, que conta a história de Marduk. Abraão pega um martelo e fala assim: eu duvido, existe um deus mais forte que o deus Marduk. E as pessoas se assustam e dizem: como você diz isso, homem louco? Ele pega o martelo e quebra a cabeça de Marduk e fala: leve o deus martelo, porque esse aqui é invencível. Abraão começa a causar reboliço. As pessoas começam a questionar Terah do comportamento hostil de Abraão, da sua falta de compromisso com a fé deles.
E Abraão então vai oferecer sacrifício para os deuses e chega para a mãe dele e fala: mãe, a sua comida é horrível. Os deuses se recusam a comer aquilo que a gente coloca, que você cozinha. Acha que eles têm raiva de você e da sua comida. E essas coisas vão inflamando o povo. De repente um dia, Tera sai de viagem e fala: Abraão, hoje é a sua prova final. Você vai oferecer comida para esses deuses, põe eles em ordem. É o estoque de imagem que eu tenho, você vai cuidar deles. Mas quando Tera saiu, Abraão foi colocar comida para os deuses. Quando Tera chega de viagem, aquela sala cheia dos deuses, olha que coisa linda. Aqui. Quando ele chega, está tudo destruído. Existia somente uma imagem que a tradição coloca que era a imagem de Moloch. Moloch era uma estátua que tinha as mãos para cima, e em cima daquelas mãos de Moloch estava um machado. E Tera chega e olha aqui e fala: Abraão, me explica o que você fez. Ele falou: olha, eu fiz o que você me falou. Eu comecei a colocar a comida, em vez de pôr para aquele grandão, eu coloquei a comida para os pequenininhos. Aquele Deus grandão pegou esse porrete, pegou esse machado, mas deu nesses ídolos tudo, quebraram tudo. Tera arregala o olho e fala: Abraão, você está me dizendo que aquele Deus ali, ele pegou esse machado e quebrou a deusaiada que estava aqui? Sim, pai, foi isso que aconteceu. Tera olha para ele e diz um dos poemas mais famosos, consagrados no livro de Isaías: Abraão, eles têm perna, mas não andam, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, tem braço e não se mexe. Abraão, como é que ele pode ter feito isso? Abraão então chega para o pai e fala: se ele tem tudo isso e não pode fazer nada, como é que vocês chamam isso de Deus? Isso não é Deus, isso é avodazará, isso é trabalho estranho, isso é idolatria. E as pessoas começaram então a perguntar para Abraão: Abraão, quem é Deus? Se nada disso é Deus, quem é Deus? Abraão então dizia para as pessoas: eu não sei quem é Ele. Eu sei que Ele existe, Ele é real. Ele deu ordem às estrelas e aos seus cursos. Ele deu ordem ao mar para que ele não invada a terra. Ele é o Criador de todas essas coisas. Tudo que nós vemos é obra desse único Deus, que eu não faço ideia de quem é Ele. E de repente, os reis de Ur, da Mesopotâmia, começam a perseguir Abraão, e diz que o seu próprio irmão, o pai de Ló, começa a seguir a fé de Abraão, porém ele é perseguido pelo rei Nimrod e morre em Ur dos Caldeus. E é por isso que os pais dele falam: Abraão, nós precisamos sair daqui, eu vou com você. Porém, para chegar em Canaã tem que ter espiritualidade. Tera, embora saia de Ur, ele não consegue chegar em Canaã, ele para no caminho. E Abraão, na sua expectativa, querendo saber quem é Deus, de repente ele escuta apenas uma voz: Lech Lecha, sai para ti. E quantas pessoas estão vivendo na avodazará, no trabalho estranho? Avodazará, na sua tradução, está escrito como idolatria. Pessoas que servem a deuses estranhos que nossos pais não conheceram. Nossos pais serviram ao Deus dos hebreus, esse é o Deus conhecido. Mas eles servem a um Deus que nós não conhecemos, um Deus que não tem na nossa tradição. Deuses de prata, deuses de ouro, de bronze, de gesso, de barro. Um bezerro de ouro que está dentro do coração deles. E o pior de todos os deuses que nós temos seguido é o Deus eu. O eu acho, eu penso, eu sou assim, o egoísmo. Esse é o Deus que mata. Esse é um Deus cruel, o egoísmo. Enquanto nós não matarmos o egoísmo, nós não vamos viver espiritualidade. Até eu poderia falar uma coisa interessante, mas eu vou guardar. Abraão então segue uma voz que só disse para ele sair, e ele sai, obedece, mesmo sem conhecer Deus. Ele seguiu a voz de Deus. E um dia, quando ele estava servindo a Deus, ele entra numa guerra, ele e os seus confederados vencem,
Se me permite dizer, Abraão e um único homem, cotado como 318, Eliezer, vence o exército da Liga dos 5 Reis. E ele resgata Ló, que tinha sido levado cativo, e no meio daquilo aparece um homem a quem a Bíblia aparece como um título, Melchizedek, rei de justiça. Melech, rei. Melchi, meu rei. Tzedek, justiça. Tzadik, justiça. Esse é o nome desse rei. Na verdade, isso não é nome, isso é um título. Por exemplo, você vai achar que os reis de Canaã tinham eles, principalmente os reis da antiga cidade de Jebus, que é Salém, que é Jerusalém. Eles aparecem como Adoni Tzedek, ou seja, meu senhor de justiça, e o mesmo título, meu rei de justiça. Joséfo coloca que Melquisedeque era, na verdade, um rei cananeu pagão. A tradição judaica atributa a figura de Melquisedeque para ninguém mais, ninguém menos que Shem ben Noach, Shem, filho de Noé, o último dos sacerdotes do primeiro pacto. Quando ele ouve que Abraão servia o Deus deles, mas não conhece o Deus deles, então Sem, filho de Noé, parte ao encontro de Abraão para iniciá-lo no antigo sacerdócio. Leva para ele pão e vinho para iniciá-lo. E quando ele olha para Abraão, ele diz: Baruch atah Avram le'el Elion, bendito és tu, Abraão, pelo El Elion, a mais alta força e autoridade. Veja, quem era o Deus de Sem? Um Deus com um nome fixo, Jeová? Ou um Deus de atributos, a mais alta força e autoridade? Esse é o Deus de Abraão, o Deus supremo. Não existe nada que ameace a força e a glória do reino de Deus. Não existe quem possa opor-se ao reino de Deus. Não existe nada nesse mundo que está fora do controle de Deus. Ninguém pode ameaçar esse reino maravilhoso, o reino do Eterno, a sua criatura e o seu propósito. Esse mundo não é destruído porque existe propósito nele, e não há ninguém que possa lutar contra esses aguilhões, que é os aguilhões das regras e das leis do Eterno. Podem recalcitrar, podem dar chilique, mas não vão conseguir. Esse reino é eterno. E esse então começa a ser o chamado de Abraão. As pessoas estão ficando agnósticas por pouca coisa. Aparece um noticiário, uma reportagem, uma ciência que contradiz o que eles pensavam. A Bíblia diz que a terra é plana, mas agora sabe-se que a terra é redonda. Falava-se que o sol e a lua pararam, mas todo mundo sabe que a freada da terra mataria todo mundo. Então isso não aconteceu e as pessoas têm perdido a sua fé. As pessoas estão se afundando, porém eles esquecem de olhar a natureza, porque todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis, são provas irrefutáveis do Criador. Se existe a criatura, existe o Criador. E mais ainda, eu sei que o Criador é real quando eu sou imagem e semelhança de Deus e consigo refletir Deus na terra. Quando eu faço isso, eu provo e sinto a existência de um Deus real, concreto, um Deus amoroso que espera de nós que nós façamos alguma coisa. O que eu ia dizer para vocês, permita-me abrir um livro há muito tempo encerrado, um livro empoeirado. Que Deus me permita e me abençoe. Existem antigos contos que Deus criou uma criatura para encher a criatura com toda a sua bondade. Deus, uma intenção permanente e fixa de dar prazer ilimitado, cria uma criatura, uma forma para ser completa, para receber. Deus, uma intenção permanente de dar à criatura, uma intenção permanente de receber. Quando a criatura experimenta a bondade de Deus, ela tem um desejo, ela sente uma intenção naquilo, uma intenção forte de dar. E ela resolve também, ao invés de receber, dar, ter uma equivalência com o Criador, ser seu igual. Porém, a criatura não estava planejada para isso. E quando isso acontece, ela rejeita tudo que recebeu de Deus, na intenção de dar, e se esvazia.
Aqui nós temos a queda, quando o homem tenta se igualar a Deus. Você pode entender isso como ele comeu um fruto proibido. Não tem importância. Porém, a criatura, quando isso acontece, seu coração é fragmentado em mais de 613 tipos de desejos que se corromperam. E o caminhar da humanidade vai demonstrando que o homem quer chegar na sua caminhada de volta. Assim como ele desceu, agora ele quer subir. A meta é que eu receba de Deus, retenho para mim, e então eu compartilho, como uma chama de uma vela, que quando compartilha a sua chama com outra vela, ela não se diminui. Eu não posso rejeitar a bondade de Deus, eu tenho que compartilhá-la. Eu recebo e devo receber com a intenção de dar. O caminho de volta é renunciar o egoísmo, aceitar que eu tenho 613 desejos a ser corrigidos, e para cada desejo do meu coração existe um mandamento de Deus que é a ferramenta de correção deles. E então, conforme eu pratico os mandamentos de Deus, o meu coração se corrige, ao ponto que o meu coração fica-se completo do intuito de Deus. Intuito em hebraico? Ruach, Espírito. É assim que eu me completo de Deus, e completando de Deus eu consigo levar também Deus para os outros. Permita-me dizer algo para vocês. Ainda nessa escada que o homem caiu, lembre, o homem foi criado para refletir Deus. Nós devemos refletir, receber, nutrir como um alimento. O nosso corpo e todas as nossas estruturas foram criadas em prol do egoísmo. Esse foi o sistema que criou no homem depois que ele caiu. Tudo que eu como, o que não me interessa, o meu corpo rejeita. As pessoas não são agradáveis pelo que elas são, mas é por causa daquilo que eu vejo nelas. Pelo meu interesse eu julgo se alguém é bonito ou feio, se eu quero contato ou não, se ela é legal ou chata. É o meu egoísmo que está ditando as regras da minha vida. Eu não quero sentar mais nessa posição porque me dói as costas, e eu entendo que essa posição nova é melhor. Entendam, nosso mundo é regido pelo egoísmo. Esse tem sido o Deus que tem matado a humanidade. Quando eu acho que o meu petróleo é pouco, eu invado o território do vizinho onde eu acho que tem petróleo. E assim tenho levado à morte, o caos, a calamidade, todo o resto. Quanto mais cedo nós entendermos isso, melhor para nós. A história da humanidade, não importa o período, a história da humanidade se conta a partir de cada ser humano. O termo Adão, em hebraico, Adam, tanto significa humanidade como homem, porque todos os homens do mundo são um único homem, um único ser. Nós estamos todos conectados e formamos um ser, um único corpo. Quando eu deixo que alguém morra, que alguém se drogue, que alguém haja por maldade, entenda a mecânica de Deus, o mecanismo do mundo, o mecanismo do Criador. É como se nós estivéssemos em um barco e alguém fala: eu vou fazer um furo debaixo do meu banco. Afinal, o assento é meu, fui eu que paguei por ele, é meu, eu faço o que eu quero. Só que nós estamos no mesmo barco. Se nós permitirmos que essa pessoa fure esse lugar, ele não vai afundar só o lugar dele, ele vai afundar o navio inteiro. O perdido é a responsabilidade minha, sua, de todo mundo. Nós daremos conta dele. Nós daremos conta dele, porque nós não trabalhamos, nós não servimos. E quem nós servimos nisso tudo? O nosso próprio egoísmo. Como dizia, a história do mundo é assim. No primeiro nível de desejo do homem, o homem quer as coisas básicas dele. O homem precisa de alimento, sexo e abrigo. Quando o homem consegue essas coisas, ele passa para um novo tipo de desejo, a prosperidade. Ele quer o acúmulo dessas coisas para não buscar mais. E após ele ter prosperidade, ele passa para um novo nível de desejo, a riqueza, o controle dessas coisas. E após a riqueza, ele passa para o poder, para o reino.
Depois que o homem consegue o reino, ou seja, a manipulação dos bens e da riqueza, ele passa para um novo tipo de desejo, o conhecimento. Se você acha que eu estou inventando, então olha a história da civilização humana, se não foram esses mesmos os processos, desde os homens pré-históricos até os dias de hoje, se não passaram pela primeira forma de desejo, abrigo, sexo, alimento, prosperidade, riqueza, poder, formando seus impérios, depois o conhecimento. E quando o homem alcançou o conhecimento, ele se sentiu vazio. Então começa a surgir no homem um novo tipo de sentimento, e todo ser humano está desprovido dele e sente esse vazio, o desejo pela espiritualidade. Quando o homem alcança esse nível, reconhece o desejo pela espiritualidade, o primeiro dos desejos do seu coração, nesse momento ele é retificado. Ele impulsiona o homem a buscar essa espiritualidade, só que o homem não sabe onde achar e geralmente ele desiste da sua caminhada. Esse era Terah. Porém, quando o homem incentiva a busca da espiritualidade, então agora ele é Abrão. Agora ele consegue herdar a terra. Caso contrário, ele tomba no caminho, ele fica no caminho, é difícil. E o que vai impulsionar o homem contra o caminho espiritual, você pode dizer, eu já sei, são as forças malignas. Não, o egoísmo. Existem grandes comentaristas que colocam que a figura do próprio Satanás, não é mais que os nossos próprios pensamentos negativos nos impulsionando para baixo ou para o egoísmo contrário àquilo que é de Deus. Eu vou finalizar contando uma história bem simples. O nosso compromisso deve ser o compromisso da galinha ou do porco. Talvez vocês conheçam a história. Dizem que a galinha e o porco estavam perdidos e a galinha olha para o porco e fala assim, nossa, vamos tomar um café da manhã? E o porco olha e fala, onde nós vamos? A galinha olha assim para um restaurante e fala, olha, ali tem ovo e bacon, nós podemos ir lá, eu dou o ovo. E o porco, que se lasque. É claro, gente, eu não como, quem me conhece sabe o que eu penso sobre carne de porco. Não como, não sou adepto. Talvez um dia eu explico isso. Mas o que eu quero dizer é o compromisso. O ovo para a galinha não é nada, não dói. Dói, mas é pouco, se comparado com o compromisso do porco em fornecer ele o bacon. Qual é o resultado? Fizeram um experimento social, colocaram uma criança limpa num restaurante e essa criança pedia ajuda como se estivesse perdida. A criança limpa, todo mundo perguntava, nossa, onde é que está seu pai, onde é que está sua mãe? Daqui o telefone deles, eu ligo, a gente acha e tudo mais. A mesma criança foi colocada nos mesmos pontos, porém agora estava com uma roupa suja. As pessoas ignoravam a criança suja e ainda pediam para o garçom retirá-la do evento. Sabe por quê? Porque as pessoas olham a roupa. Não, é o compromisso. Uma criança limpa, preste atenção, uma criança limpa tem pai, tem mãe, alguém cuida dela. É fácil resolver o problema dela. Basta que alguém ache um telefone da casa dela, liga, um parente vem e busca e pronto. Resolveu o problema da criança limpa. E a criança suja? Quem cuida dela? Quem vai cuidar dela? Se você levar ela onde quer que seja, ela vai continuar suja. Só tem um jeito de resolver o problema da criança suja. É você colocando dentro de casa. É nós pegarmos a criança suja e trazermos para dentro da nossa casa. A criança limpa, compromisso da galinha. A criança suja, compromisso do porco. Você vê uma pessoa de terno e gravata na rua, tá chovendo, me dá uma carona. Beleza, onde é que você quer ir? Quero ir ali. Você leva e resolveu, compromisso da galinha. E o andarilho? Onde você vai levar ele? Para sua casa? Imagem e semelhança de Deus? Era o que a gente deveria fazer, mas a gente faz. Tem como essa história terminar bem? Não vamos atrair para nós horrendo juízo? Compromisso do porco e da galinha. Imagem e semelhança de Deus. Trazer o paraíso para a terra. Como é o paraíso para você? Existe fome no paraíso? Existe frio no paraíso?
Existe ódio no paraíso? Existe guerra no paraíso? Como é que é lá no paraíso? Fazer do mundo a extensão do Éden. E por que a gente fala de Abraão conectado com Adão? Simples. Porque Abraão é a correção de Adão. As duas pessoas estavam perfeitas, tinham tudo. Tanto Adão tinha o paraíso, como Abraão agora tinha herdado a sua grande terra. Mas Abraão, quando olha para Deus, fala: Deus, eu tenho tudo, mas me falta uma coisa, que eu não consigo ser feliz sem isso. Quando Deus fala: eu sou o seu escudo e o seu altíssimo galardão, Abraão olha para Deus e fala: o Eliezer o Damasceno, o meu mordomo, é o meu herdeiro? Me falta algo eterno, me falta filhos. E Deus olha para Abraão e diz: a sua descendência será como as estrelas do céu e a areia da praia, que ninguém poderá contar. Uma nação feita nos moldes da justiça e da caridade, da paz social e da fé. Esse é Abraão, o pai da fé, e isso tem um propósito. Deus elegeu em Abraão o centro da família, para que através de Abraão o mundo pudesse olhar para ele e ver o relacionamento de Deus com um homem e aprender com ele, somar em Abraão, formando uma grande multidão de povos numa única família. Quando nós passamos pela rua e a gente vê um mendigo e não vê nele nosso irmão, a sujeira não está no mendigo, a sujeira está em nós, que não vê a imagem e semelhança de Deus. Quando passa eu, religioso, por um mendigo, olha para ele e falo: Deus te abençoe, meu irmão, e vou embora. O mendigo olha para Deus e fala assim: Senhor, se tu existe, me dê um alimento. Aí passa o ateu. O ateu passa pelo mendigo e fala: olha, eu fiquei com dó de você, tá aqui uma marmita. O mendigo vai pegar a marmita do ateu, vai olhar para Deus e falar: Deus, agora eu sei que tu existe. E eu te pergunto, quem refletiu Deus na terra? Eu, o crente, o religioso, o praticante ou o ateu? Quem de nós dois foi imagem e semelhança de Deus na terra? Lecha lecha, sai para ti, sai por ti, vá buscar a espiritualidade, porque ela não está longe. As coisas criadas são provas irrefutáveis do poder de Deus, da sua justiça, da sua soberania. Abraão um dia também questionou. Abraão também foi agnóstico. E nós não temos o intuito de converter ninguém a trabalhar num culto cego de louvores e orações e que fique nisso. Mas nós não somos loucos de anunciar também que nós temos um dever de retificar esse mundo, de promover o Olam, a Tikkun Olam, o conserto do mundo. Essa terra é ruim porque nós não trabalhamos nela, e é nosso dever retomar as velhas enxadas, lavrar a terra e transformar nisso aqui na extensão do Éden. Shabbat Shalom, Shalom Ubraha. Que Deus abençoe vocês. Paz e bênção.